Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom estar aqui. É um privilégio, né, poder estar com vocês nessa manhã. Né? Vocês podem se assentar, em nome de Jesus. Também quero cumprimentar aqueles que nos ouvem, nos assistem pela live, né? Louvado e bendito o nome do Senhor. E, irmãos, eu acho que hoje, se você meditou, né, nos cânticos que foram entoados, pelas palavras que foram ditas, eu acho que o Senhor já se manifestou aqui no nosso meio. Né? Nós cantamos aqui que nós somos gratos por tudo que temos. É um hino lindo, né? Que gerações, né, estão cantando e louvando a Deus com essa música, né? Nós cantamos também da maravilhosa graça de Jesus, que nos alcançou. Nós não éramos nada, nós éramos perdidos, mas a graça do Senhor, um fato histórico, repercutiu em toda a história, né? E chegou até nós e nos alcançou a maravilhosa graça de Jesus. E depois nós cantamos também, Te amo, Deus. Se você prestou atenção no que você falou para o Senhor, você disse que Te amo, Deus. Do meu coração, eu quero ter um coração igual ao teu. Olha que palavra séria, né? Cumprir todo o seu querer. Qual é o querer do Senhor? Mas eu quero cumprir o seu querer. Meu desejo de ser transformado. Que às vezes a gente canta e a gente às vezes acaba não prestando muita atenção, né? Às vezes, mas eu estava meditando aqui no que nós estávamos cantando. Eu tenho o desejo de ser transformado. E depois nós cantamos que Te amo, Deus, a Tua graça nunca falha. E aí tem uma partezinha, com todo o meu fôlego, ou com todo o fôlego que tenho, eu entrego tudo a Ti. Olha que profundo isso. Irmãos, eu estou fazendo um preâmbulo, né? Mas não é o tema da nossa mensagem hoje. Mas o Senhor me inquietou ali, enquanto nós estávamos cantando, justamente isso, né? Para falar para vocês, que às vezes a gente fala assim, nossa, a gente canta tanto, né? Mas olha que mensagem que o Senhor passou para os nossos corações hoje. E quando você cantou aqui, me rendo a Ti, entrego tudo a Ti. E depois nós cantamos a última música, que é agradecendo a Deus, né? Graças dou por tudo que fizeste a mim, pelo seu cuidado que é sem fim. Esse é o cuidado do Senhor. E Ele está cuidando de você hoje. Ele te trouxe aqui, porque Ele tem uma coisa nova para você. Amém? Amados, eu queria agora, né, já fiz um preâmbulo aqui do nosso louvor, dos nossos cânticos, né? E eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia, né? Quem está nos assistindo pela live pode acompanhar, né? Temos aí a projeção da mídia, é uma bênção essa mídia. Isaías 43, versículos 18 e 19. Esse texto foi ministrado também nos últimos domingos de dezembro. E eu fui inquietada para falar para vocês hoje, dia 4 de janeiro, primeiro domingo do ano. Normalmente, nos primeiros dias do ano, nós fazemos uma série de compromissos, né? Eu vou entrar para a academia, eu vou fazer exercício,
eu fiz alguns compromissos comigo, né, esse ano também. Eu vou fazer uma dieta, né, o Eduardo já entrou, disse que entrou em dieta, né, em janeiro. Então, nós fazemos vários compromissos, né. E o Senhor me inquietou sobre esse texto aqui, e eu queria que vocês lessem comigo Isaías 43, 18 e 19, e depois Filipenses 3, 13 e 14. São 2 textos que nós vamos procurar passar para vocês o que Deus colocou no meu coração. E diz assim, Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E eu gostaria de Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Esse texto de Filipenses é um texto muito forte, eu gosto muito dele. Quando às vezes eu me pego perdendo um pouco o foco, eu falo assim, não, eu tenho que prosseguir para o alvo, eu tenho que ir para frente. Irmãos, e se eu pudesse falar de um tema, né, para colocar nas redes sociais, eu ia dizer o seguinte, eis que faço coisa nova, prosseguindo para o alvo no tempo de Deus. E, irmãos, no começo do ano, início de um novo ano, nos coloca diante de momentos de transição. E transição na Bíblia, irmãos, nunca são apenas transições cronológicas. As transições na Bíblia, elas são transições espirituais. E para que nós possamos compreender profundamente a promessa que Deus deu ao povo através do profeta Isaías, eis que faço coisa nova, nós precisamos entender por que Deus falou, em que contexto Ele falou e por que essa palavra era necessária. Por que Deus falou? E da mesma forma, quando nós ouvimos Paulo dizer, prossigo para o alvo, também nós precisamos compreender de onde ele fala, em que circunstância ele fala e com que propósito que ele está falando. Por que ele está falando isso? Então, o cenário histórico lá de Isaías 43, quando ele fala, eis que faço coisa nova. Esse texto, ele foi dirigido ao povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia por volta do século VI antes de Cristo. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Isso, irmãos, é fato histórico. Se vocês forem lá na história, vocês vão ver que Jerusalém caiu sob o domínio babilônico. Jerusalém foi destruída. O templo que Salomão construiu foi destruído. O povo foi deportado. Porque até então, Israel, que era o reino do norte, Judá, que era o reino do sul, Israel já havia caído com os assírios e Judá prevalecia. E normalmente, quando
um povo dominava outro, isso, irmãos, é fato histórico. Eles dominavam outro povo, normalmente ele trazia os costumes, traziam pessoas deles para conviver naquele lugar. Ele não tirava o povo dali, né? Então, começava uma miscigenação e as regras eram de quem estava governando. Nesse caso, irmãos, o povo foi deportado. Eles levaram a maioria das pessoas cativos para a Babilônia. Então, os estudiosos, os jovens foram levados. Ficou em Israel as pessoas que não tinham tanto valor, né? Mas Jerusalém ficou totalmente destruída. Uma terra. Israel estava longe, numa terra que não era sua, sem rei, sem altar e sem perspectiva. Esse contexto aqui de Isaías, humanamente, tudo indicava que a história havia acabado. Quantas vezes nós refletimos na nossa vida e nós achamos que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não há solução, né? Mas Deus, através do profeta Isaías, ele se manifesta como Criador. E lá em Isaías 43:1, ele diz o seguinte: mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele inicia Isaías 43 falando isso. Ele inicia dizendo que ele era o Criador. E mais ainda, ele era o Redentor. Ele diz o seguinte: eu te remi, eu te salvei. Então, que palavra, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso Rei. Ele está dizendo aqui, olha, que ele era o Criador, que ele era o Redentor e que ele era o Rei soberano. Isaías 43:15 diz que ele é o Rei soberano. Ele está dizendo isso. E, irmãos, e às vezes nós estamos tão abatidos, achando que a história acabou, que não tem mais jeito, e nós nos deparamos com essa palavra aqui. Olha, eu chamei você pelo teu nome. Olha que coisa impressionante. Ele nos chama pelo nosso nome. Viu, Mara? Ele te chama pelo teu nome. Aí quando ele fala no versículo 18, não vos lembreis das coisas que passaram. Não lembra do que falou, do que passou. O profeta está dizendo especificamente. Não lembra do Êxodo. Foi um grande livramento que Deus deu para o povo de Israel. Mas não lembra disso agora. Não que ele estivesse diminuindo o que aconteceu no Êxodo. O Êxodo, os irmãos sabem que foi o povo de Israel saindo do Egito, né, e peregrinando por 40 anos no deserto. Ele não está dizendo que aquilo não teve importância, mas ele estava afirmando que o livramento do povo seria diferente. Não seria como foi no Êxodo, seria diferente. Então, olha, para de pensar no que passou. Deus abriu o mar vermelho. Mas agora aqui nesse texto, através do profeta, ele está dizendo, olha, eu vou abrir caminhos no deserto. Onde você acha que não tem, que tem no deserto. Nós achamos, não tem nada. Mas a palavra de Deus diz, olha, estou abrindo caminhos no deserto da Babilônia. Lá do exílio. E às vezes nós estamos num exílio espiritual.
Nós estamos nos sentindo afastados, muitas vezes afastados de Deus. Às vezes as famílias podem estar vivendo momentos de perda, por um ente querido, por uma pessoa que amava, um momento de perda. E podemos estar iniciando um ano sem esperança. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: o exílio não é o fim da aliança, não. É o cenário onde Deus anuncia o novo. Não lembreis. O Senhor está dizendo o seguinte: o passado não pode governar a sua vida. O passado foi experiência. Você viveu, você passou por aquilo, é experiência. Por quê? O povo estava só nas lembranças. Só que a lembrança sem fé paralisa. A pessoa só fica pensando no que passou, no que eu era, no que eu fui, no que eu podia fazer, no que eu poderia ter feito. E sem a fé, a memória paralisa a gente. O tempo passa e a gente não percebe, porque nós estamos paralisados, estáticos. Então, o profeta está dizendo, olha, o passado pode ser lembrado como testemunho, mas não pode ser a tua prisão. É experiência, mas você não pode ficar aprisionado a isso. E, da mesma forma, irmãos, Paulo, lá em Filipenses, diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E Paulo, quando ele escreveu aqui, ele não fala como alguém que desconhece o passado, mas ele fala como alguém que se recusa a permitir que o seu passado defina o seu futuro. Como é isso? Às vezes nós temos pendências espirituais que nos impedem de avançar. E lá no Salmo 32:5, o salmista faz o seguinte, ele diz o seguinte nesse salmo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Não eu ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, às vezes o passado traz consequências para o nosso presente. E é essa consequência aqui que o salmista está falando. Olha, a consequência está aqui, mas eu confessei o meu pecado. A minha iniquidade, tudo que eu fiz de ruim, eu confessei ao Senhor e o Senhor me perdoou. Às vezes o passado está tentando definir o nosso futuro. Quando nós não liberamos perdão como decisão de obediência. Efésios 4:32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Então, às vezes, o passado, ele traz mágoa, traz rancores, e nós ficamos aprisionados nisso, e não liberamos o perdão, que Paulo, ele deixa como obrigação, que nós temos que ser bondosos, não adianta ser só bondoso, ser benigno, compassivo, mas não perdoar. Então, às vezes esse passado está nos aprisionando justamente dessa forma, quando nós não liberamos perdão. E às vezes, esse passado nos aprisiona quando nós achamos lindo o nosso passado e ficamos com saudades, romantizando o nosso passado. Nossa, eu era tão feliz. Quantas vezes, né? Nossa, eu fui tão feliz. Passou. Serviu de experiência. Eu fui feliz, mas eu posso fazer uma nova história, né? E quem insiste em viver no ontem, terá dificuldade para caminhar no hoje. Não sei se vocês conseguem entender isso. E o cenário lá de Filipenses, irmãos, quando Paulo escreveu, ele está falando da esperança da prisão. E ela foi escrita, irmãos, quando Paulo estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. E, humanamente, Paulo tinha todos os motivos para desistir. Ele estava preso injustamente. Por que preso injustamente? Porque ele estava pregando o evangelho e o governo não queria que ele falasse. Ele enfrentava a oposição da própria igreja, e ele estava em risco de vida. Ele estava aguardando para ser morto. Então, ele foi morto no ano de 67, aproximadamente. Então, veja a angústia da pessoa no corredor da morte. Mas ele escreveu, Filipenses, leiam se vocês puderem, é uma das cartas mais cheias de alegria do Novo Testamento. A alegria jorra, né? E quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, ele usa a imagem de uma corrida atlética. Recentemente, nós tivemos a corrida de São Silvestre, né? Ela acontece no dia 31. Muita gente vai lá correr. E na época em que Paulo viveu, era comum essa corrida atlética, né? No mundo greco-romano, era comum essas disputas de corrida. Só que o corredor, quando ele olha para trás, ele perde o alvo dele. Não dá para o corredor estar correndo e ficar olhando para trás. Ele pode tropeçar, ele pode cair. E numa corrida de São Silvestre, que tem aquela multidão, se ele não ficar atento ao que está acontecendo na frente, ele com certeza vai, talvez, ser atropelado pela multidão. E ele usa isso, essa imagem, para que as pessoas pudessem entender o que ele queria falar. Irmãos, Paulo prossegue para o alvo. Mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Por que ele prosseguia, mesmo quando tudo em volta dele conspirava negatividade? Ele estava preso, a igreja tinha problemas, ele tinha que estar resolvendo os problemas das igrejas, ele estava no corredor da morte. Quem via de fora falava assim, nossa, esse é um pobre. Mas ele tinha convicção que o chamado dele era maior que as circunstâncias ao redor dele. O chamado dele, o que ele tinha
de Deus para a vida dele era muito maior do que a prisão, do que o soldado, do que ele estar amarrado lá, preso com um soldado do lado, que na época não tinha tornozeleira eletrônica, né? Eles amarravam a pessoa ao soldado. Então, vejam que coisa terrível que ele estava vivendo. Mas ele tinha convicção que o chamado dele era maior do que tudo aquilo que parecia desfavorável. Irmãos, prisões não anulam propósitos. Se você tem propósito, o que você está passando não anula o propósito de Deus para a sua vida. E quando Deus governa a sua história, pode vir o que for, Ele está no controle da sua vida. Amém? E aí a gente volta lá para Isaías 43. Eis que faço coisa nova. O verbo aqui, irmãos, ele é no presente. Deus não está falando, eu fiz, nem eu farei. Ele está falando, eu faço, agora, no presente. Eu estou fazendo nesse momento. Mesmo que você não consiga ver, Ele está fazendo coisa nova. E Deus age, irmãos, no tempo presente. E lá no exílio, quando o povo de Deus estava lá, Deus estava presente. E Ele estava falando para aquele povo, eu faço coisa nova. Mesmo que no mundo visível as circunstâncias pareçam contrárias, mas Ele está falando para você hoje, eu faço coisa nova na sua vida. Ele falou e a palavra de Deus, ela se estende até os nossos dias, ela tem o poder sobre as nossas vidas hoje, nós só precisamos ter fé. E Paulo também tinha essa consciência, mesmo que Isaías falou para o povo, Paulo também tinha essa consciência de que Deus estava no movimento, a coisa estava se movimentando, ele tinha que esquecer o que ficou para trás, para que Deus pudesse fazer o novo. E essas promessas de Deus, de coisas novas, nós devemos nos apropriar para a nossa vida. Lá em Lamentações 3, 22 e 23, vamos ler lá o que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Irmãos, olha que coisa linda. O Senhor falando através do profeta, eu eis que faço coisas novas. E o profeta dizendo, olha, as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. Todas as manhãs nós temos coisas novas para nós. E às vezes nós nos perdemos olhando para trás. Prossigamos para o alvo. Em Apocalipse 21, 5. João diz o seguinte, na visão que ele teve, ele disse o seguinte, e o que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Faço novas todas as coisas. Tudo Ele faz novo. Irmãos, nós podemos começar esse ano buscando a direção espiritual do Senhor,
antes de decisões práticas. Às vezes, eu me pego assim, né? Eu sou ansiosa, e às vezes eu me pego, tem que fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos iniciar esse ano, pedindo a direção de Deus para as nossas coisas. Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero coisas novas para mim. E mais ainda, nós podemos confiar em Deus. Confiar que Ele age, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Mesmo que o mundo está falando, olha, não é esse o caminho. Mas nós podemos confiar que Deus está agindo. Eu faço coisas novas. Eu estou fazendo no presente, o agora. Nós podemos permanecer em movimento espiritual, não estagnado, pensando só no que passou. Às vezes a gente traz a memória. O pastor aqui disse que faz 2 anos, né, que eu recebi um novo coração. Hoje nós cantamos aqui, coração regenerado. Meu coração foi regenerado. Glória a Deus por isso. Mas foi uma experiência. O que esse coração regenerado vai receber de novidade do Senhor no ano de 2026? O que eu vou fazer para o Senhor com o coração regenerado no ano de 2026? Não posso ficar pensando só no que passou. Eu tenho que ir para a frente, prosseguir para o alvo. E a fé, irmãos, é exatamente isso. É continuar caminhando quando o novo ainda está sendo gerado, está sendo movimentado. Quando eu ainda não estou vendo. Isso é a fé. Irmãos, Isaías fala do caminho no deserto. E Paulo fala de prosseguir na corrida. Ambos mostram a mesma verdade. A jornada continua, irmãos, mesmo com as dificuldades. As dificuldades, elas vão aparecer, elas vão surgir, mas nós temos que prosseguir para o alvo. O caminho no deserto. E lá em Deuteronômio 8, 2, Moisés, ele diz o seguinte, quando Deus fala para ele, Deuteronômio 8, 2, recordar-te-ás e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaríeis os mandamentos ou não. Olha o que Deus falou para o povo. Olha, eu vou te colocar em prova, para saber se você vai guardar os meus mandamentos. Perseverança, mesmo em tempos áridos. Mesmo quando você está no deserto. Mesmo quando você acha que, nossa, não tem nada nesse deserto. Só tem areia, 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 areia. Mas Deus fala, olha, é para te provar e para saber se você vai guardar os meus mandamentos, se você vai estar alinhado com a minha vontade. E nós temos uma promessa no Salmo 23, 4. Irmãos, eu estou falando isso justamente para que vocês lembrem das promessas de Deus para a nossa vida, né? Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara, irmãos, é para ajustar o caminho.
O teu cajado é para puxar o pescoço da ovelha quando ela vai se desviar. Mesmo quando a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que lindo, irmãos. Eis que faço coisas novas. E lá em Hebreus 12, 1-2. Vamos fixar os nossos olhos em Cristo. E não no terreno que está ao nosso lado. Portanto, nós, Portanto, nós também que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha aqui, é proposta uma corrida para a gente. Nós temos que perseverar e correr o que está sendo proposto para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, é isso, os olhos fitos em Jesus. Como que eu passo no deserto? Olhando para Jesus. Não posso olhar para a areia. Eu não posso olhar para a duna. Quem teve a oportunidade de andar em duna de areia, o pastor ama, né? Quem teve a oportunidade de andar em duna de areia, se você for olhar para a areia que você pisa e ela afunda, deserto é a mesma coisa. Se você não tiver com os olhos fitos para onde você quer chegar, não chega. É exatamente isso que o autor fala em Hebreus. Olha, com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos chegar, nós vamos atravessar, nós vamos passar pelo deserto. E quem prossegue não ignora o deserto, mas confia que Deus te guia. É isso. O deserto está lá. Mas a nossa fé, os nossos olhos fitos em Cristo, vai ser o nosso rumo, o nosso alvo, aquilo que eu tenho que chegar, eu tenho que alcançar lá. E o profeta fala aqui, rios no ermo, caminho no deserto, eu vou ter uma trilha no deserto, e vai ter rios no ermo. Como que esses rios no ermo, irmãos? Rio. A palavra de Deus diz lá em João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Mas ele disse, quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. A promessa, através do profeta Isaías, é que haveria rios no ermo. E esses rios, irmãos, apontavam para o povo que estava lá exilado como vida, restauração e a presença divina. E Paulo, lá em Filipenses, diz que o prêmio aponta para a plena comunhão com Deus. E nós temos uma outra promessa lá em Ezequiel 47, 9, que diz que será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Essa é a promessa do Senhor. Rios no ermo,
Rios que vai trazer o peixe, que vai trazer o alimento, que vai trazer a vida. É isso que o profeta está falando. Eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas na minha vida, na sua vida. Mas, irmãos, como isso acontece? Como eu posso ter o caminho no deserto, o rio no ermo, o rio da vida, da restauração? O rio de Deus, quando flui de dentro, né? A palavra de Deus diz que vão fluir do seu ventre rios. Eles vão fluir e eles vão atingir outras pessoas. Ele flui, o rio de Deus, flui através de nós. Irmãos, tanto no exílio do povo de Israel, como na prisão de Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, nós podemos dizer que Deus continua agindo. Tanto o profeta Isaías como Paulo, eles testemunham a mesma verdade. Estão falando da mesma coisa. Deus continua soberano sobre o tempo, sobre a história e sobre o seu futuro. Irmãos, Deus continua soberano sobre o tempo, sobre a história e sobre o futuro. Então, nós podemos achar que tudo está perdido e sermos puxados a olhar para trás. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: vamos prosseguir, seguir em frente. Nós somos chamados para seguir o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Não adianta tentar ir para a direita, para a esquerda. Nós temos que prosseguir para o alvo. E temos que depositar a nossa fé em Deus, confiando na nossa nova história. Ele tem um novo para você. E às vezes você está buscando atrativos do passado. E Ele está falando para você que Ele quer escrever uma nova história. Ele quer fazer diferente. Amém? Deus conhece a história. Deus conhece a minha história. Ele conhece a tua história. Aquela história que ninguém sabe, mas Ele conhece. E Ele está falando para você nesta manhã: eu vou fazer coisas novas. Tome posse. Tome posse. Eu gostaria de orar com você nesta manhã. Se você tem o seu coração para o novo, vamos orar. Amém? Baixe a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, da mesma forma que Tu conduziste Israel no exílio, da mesma forma que Tu consolaste o povo que estava cativo, que ansiava por estar diante de Ti, por Te adorar no templo. Ó Deus bendito, da mesma forma que Tu sustentaste Paulo na prisão, Senhor, que estava ali a sofrer a separação dos seus queridos, que estava ali a sofrer acorrentado, ó Deus. Da mesma forma, Senhor, conduze-nos neste novo ano. Ensina-nos, Senhor, a deixar o passado para trás. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, que Tu tens o novo para as nossas vidas, que Tu tens o novo, uma nova história para nós, que Tu nos conduz em vitória, Deus. Ó Pai bendito, ensina-nos, Senhor, a olhar somente para Ti, a confiar, colocar os nossos olhos fitos em Ti, ó Deus. Ó Pai bendito, ensina-nos, Senhor, a depender da Tua graça todos os dias.
ó Pai bendito. E o nosso coração, quando estiver ansioso, ó Pai, ó Deus bendito, nos conduza, Senhor, para os Teus braços de amor. Nos conduzas para os Teus braços de amor, de paz, de refrigério. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a ter a nossa vida diante do altar, diante de Ti todos os dias. Ó Pai bendito, que 2026 seja, Senhor, um marco, Senhor, na nossa vida, um marco de comunhão integral contigo, de comunhão integral contigo, ó Deus. Que seja um marco, Senhor, para crermos que teremos uma nova história contigo à nossa frente, nos guiando, nos protegendo. Ó Pai bendito, nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e que Tu constrói a nossa história dia a dia, Senhor. Ó Pai, ensina-nos, Senhor, a ter a dependência de Ti. Eu Te peço, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém.